Fala pessoal, já estamos ao vivo para mais uma live, para mais um New Coffee. Sejam muito bem-vindos. Convido você a tomar aquele cafezinho junto comigo e batermos um papo hoje sobre crenças limitantes. Isso aí, o assunto dessa semana é crenças limitantes e hoje a gente vai falar como as crenças limitantes podem nos prejudicar. Você acha que uma crença, você acha que uma verdade que você estabeleceu aí pode te prejudicar? Você acha que uma história que te contaram, ou que você contou para sua mente, para o seu cérebro, pode te prejudicar? O que você acha? Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos aqui produzindo conteúdo para você, né, nesse processo do crescimento de 1% todos os dias. Eu convido você a crescer junto comigo o nosso 1% do dia de hoje. Vamos aprender, vamos começar o dia aprendendo, porque esse aprendizado será muito importante para o nosso crescimento. Exatamente. Bora para cima então? Bora assumir o controle da nossa terça-feira? É isso aí. Se você não assumir o controle da sua terça-feira, nada vai acontecer, hein? Se você não acordar hoje, não acordar e determinar hoje, ó, hoje eu vou para cima, hoje eu vou vencer os desafios, hoje eu vou vencer as dificuldades, hoje eu vou enfrentar os problemas, sejam eles quais forem. Você não vai vencer, você vai ficar aí nessa situação, você vai ficar aí da forma que você está. Bora pra cima então, quero começar a nossa live aqui comunicando com Deus, né? Conectando com Deus, aliás, né? Bom dia, Cléo, bom dia, Jéssica, bem-vindas ao New Coffee. Fazer o nosso devocional aqui, agradecer a Deus e vamos pra cima porque tem conteúdo hoje pra gente aprender um pouquinho mais nessa manhã. Eu sugiro que você feche seus olhos se for possível, agradeça a Deus, coloque-se na presença dele. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar por mais esse momento, por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Que o Senhor esteja no controle de tudo que nós formos fazer, Deus, que o Senhor possa direcionar, que nós possamos estar sensíveis ao seu direcionamento em tudo que nós precisamos fazer. Que possamos sentir essa presença, que possamos sentir o Senhor nos moldando, nos capacitando e nos orientando em tudo que nós precisamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que está conectada nessa live, cada pessoa que está se colocando diante da Tua presença. Que o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas nesse dia e que nós possamos falar daquilo que tem acontecido em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dinara, bom dia. Bem-vindos aí ao New Coffee. Bora falar sobre crenças limitantes. Qual que é a sua crença limitante, né? Talvez a gente não reconhece, talvez a gente não aceite. E olha como que é interessante, né? E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender esse processo sobre as crenças limitantes, sobre algumas coisas que me paralisavam, sobre algumas coisas que me bloqueavam, eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo, porque eu cresci ouvindo algumas verdades, eu cresci ouvindo algumas coisas e eu tinha aquilo como plena e convicta verdade. E depois eu fui entender que eram crenças que não foram instaladas em mim por maldade, porque eram conhecimentos populares, muitas vezes foram passados de geração para geração. E chegou um momento que eu precisei criar esse confronto comigo mesmo e começar a analisar as situações. Então, o que a gente definiu ontem, o que é a crença limitante, né? Eu vou repetir para vocês que estão aqui o significado de crença limitante, que é basicamente as crenças limitantes são basicamente opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. Pode ter efeito negativo em nossas vidas e brecam a nossa capacidade de crescimento pessoal e profissional. Então essas crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas. Então, muitas coisas que acreditamos, precisamos desmembrar aqui, tá? A gente não está falando da crença em Deus, da crença no Criador, da crença religião. Estamos falando de crenças limitantes. Como foi falado aqui, pensamentos que temos como verdades ou histórias que contamos para nós mesmos ou os nossos familiares, nossos amigos, nossos professores muitas vezes nos contaram porque eles também tiveram como verdade
e passaram para nós muitas coisas como verdade, e nós continuamos replicando isso na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor, como uma verdade. Mas muitas dessas coisas são crenças que acabam sendo fortalecidas por alguma coisa que você faz ou por alguma coisa que você consegue comprovar. Por exemplo, vou trazer aqui uma coisa bem básica. Quantas vezes você desvirou o seu chinelo? Coloca aqui nos comentários, já coloca o emoji do cafezinho aqui, faz esse coraçãozinho subir. A gente precisa mandar essa live para mais pessoas, para que as pessoas também possam entender esse conteúdo aqui. Beleza? Manda aqui, faz esse coraçãozinho subir aqui, faz uma caretinha, faz o 100% aqui, faz alguma coisa aqui. Mas quantas vezes você desvirou o seu chinelo acreditando que se você não desvirasse o seu chinelo, a sua mãe seria morta? Quantas vezes? Coloca aqui nos comentários se você já fez isso. Eu fiz várias vezes. E às vezes olho o chinelo ali virado, já corro lá para desvirar o chinelo, porque a primeira coisa que vem na cabeça é a minha mãe. Contaram ou não contaram para você essa história? Coloca aqui nos comentários se já contaram para você essa história, se você cresceu ouvindo isso, se você cresceu tendo isso como verdade. Embora você já tenha crescido, você saiba que isso não é verdade, mas toda vez que você olha um chinelo, você remete a essa situação. Você lembra da sua mãe, você corre lá, às vezes e desvira o chinelo. É ou não é? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui. A Edinara falou que perdeu as contas de quantas vezes. Isso é verdade? Acontece isso? Acontece isso? O Everton falou aqui, principalmente se for havaiana, né? E ainda tem o chinelo específico ainda, né? E olha só, por quê? Porque contaram isso pra gente lá na nossa infância e a gente acreditou, a gente tentou preservar isso, né? Então toda vez que você... Por quê? Porque o seu pai ou a sua mãe ou alguém lá atrás não gostava que o chinelo ficasse desorganizado e começou a contar essa história. E essa história passou a ser verdade. Embora hoje você saiba que isso não é verdade, muitas vezes mesmo assim você faz com essa sensação. Garanto que vários de vocês também falaram assim, salvei minha mãe, quando você desvirou o chinelo, né? Mas quantas pessoas perderam a sua mãe por estar com o chinelo virado? Quantas pessoas você conhece que perderam a mãe por estar com o chinelo virado? Nenhuma pessoa, porque é uma crença limitante, é uma verdade que foi instalada em você e você acreditou nisso, e mesmo você não acreditando mais nisso hoje, você ainda tem uma coisinha com isso e você não quer fazer isso porque te traz uma sensação ruim. Crença limitante, uma crença que te limita, uma crença que limita você a não deixar o seu chinelo virado. Tá vendo? Isso é apenas uma coisa. Como que as crenças limitantes podem nos prejudicar? Esse é o tema da nossa live hoje. As crenças limitantes podem prejudicar todas as áreas da nossa vida, fazendo não só com que tenhamos um péssimo desempenho profissional, presta atenção, bem como destruir nossos relacionamentos, diminuir a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Elas podem nos prejudicar como um todo. Por isso, este é um problema muito sério que deve ser tratado com a maior atenção possível. Tá vendo o quanto é importante a gente entender sobre essas questões das crenças limitantes? E talvez você não vá ouvir as pessoas falando aí para você não. Não é qualquer pessoa que vai trazer esse conteúdo aqui para você para te trazer como verdade, porque o que eu estou trazendo aqui para você são processos de mentoria, são processos de acompanhamento que as pessoas vão tratar você no individual. E quando eu recebo as pessoas para minha mentoria, eu trato esse processo no individual de uma forma mais profunda. Mas as pessoas escondem. Muitos players aí do mercado não falam sobre isso. Não falam para você que existem coisas que te limitam. Mas hoje você está tendo a oportunidade de aprender. Hoje você está tendo a oportunidade de entender algumas coisas que te travam. E o meu objetivo com as lives aqui, com o nosso New Coffee, é justamente isso, é identificar os pontos que estão nos travando. Se você conseguir sair desse ponto sozinho,
Legal, massa, parabéns, está funcionando as lives. Se você não conseguir, eu sei que às vezes não é possível a gente conseguir fazer tudo sozinho, eu sei porque comigo funciona assim, eu preciso às vezes de um mentor, preciso de uma pessoa numa área específica, alguém que possa me direcionar, alguém que possa me conduzir, que possa me orientar nas coisas que eu estou fazendo, e eu entendo que com isso há um crescimento, e um crescimento muito rápido. Eu digo que eu não tenho tempo para perder tempo, então eu preciso avançar nesse processo, e por isso eu me conecto com pessoas que podem me ajudar. Então talvez você precise de alguém que te ajude a entender essas crenças limitantes e a romper essa barreira. Por isso eu falo, manda uma mensagem aqui escrito mentoria e eu vou criar um plano de ação, vou marcar uma reunião com você, a gente vai criar um plano de ação e a gente vai andar nesse processo. Porque você precisa de alguém que pega da sua mão e leva você para o teu objetivo, para romper. Mas o primeiro passo é o quê? Você identificar essas crenças limitantes e entender o porquê que elas te prejudicam bastante. E a gente vai falar sobre isso essa semana. A gente vai trazer esse conteúdo essa semana e vai enriquecer o seu conhecimento essa semana para que você possa identificar esses pontos e conseguir avançar. A semana passada, as lives da semana passada foram sobre os sabotadores. Várias pessoas mandaram mensagem, várias pessoas comunicaram dizendo que identificaram alguns pontos que estavam se auto-sabotando, que estavam atrapalhando o crescimento delas mesmo. Conseguiram identificar alguns pontos, pediram orientação, pediram para saber como que elas faziam para avançar. E aí começou um processo de destravar, um processo de despertar, porque elas entenderam que estava travando. E a gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Além desses prejuízos mais gritantes, né, que nós citamos acima, as crenças limitantes são responsáveis por vidas estagnadas. O que é vidas estagnadas? É zona de conforto, é aquela pessoa que não produz, é aquela pessoa que não sai do lugar, é aquela pessoa que parou no tempo, é aquela pessoa que parou de ampliar o seu conhecimento, parou de buscar o conhecimento, parou de se esforçar para conseguir alcançar o seu objetivo, aquela pessoa que está se contentando com as migalhas que estão caindo da mesa para ela. Talvez seja forte para você isso. Talvez você esteja nessa situação, estagnada. Estagnada é parada, sem produzir, sem avançar, sem crescer. Vem cá, bem de pertinho aqui. Fala pra mim. Você acha que você foi chamado para ficar estagnado? Fala a verdade. Tenho certeza que você quer algo mais na sua vida. Tenho certeza que você não realizou nem a metade das coisas que era para você realizar. Tenho certeza que você tem uma sensação aí, tá faltando alguma coisa. Eu não estou completo, eu não estou completa. Eu preciso fazer alguma coisa ainda, mas eu não sei o que é. Eu não entendi o que eu preciso fazer. Eu me sinto nessa situação estagnado ou estagnada. Acontece com você isso? Bom dia, Kelly. Acontece com você isso? Que você sabe que você pode produzir mais, que você pode fazer mais pelas pessoas, que você pode ser uma pessoa melhor, que você pode transformar a vida das pessoas através de uma palavra, através de um abraço, através de um carinho, através de uma orientação, através daquilo que está acontecendo na sua vida. Que você pode transmitir Deus, aquele Deus que está na sua vida, o Espírito Santo que está na sua vida, na vida de outras pessoas. A Cléo falou que isso aconteceu e ainda acontece. Tá vendo? É porque o seu corpo não foi criado. Seu corpo não foi criado para ficar estagnado. Você não foi criado para ficar estagnado. Você foi criado para dar resultados. Você foi criada para ter resultados. Você não foi criado para ser mais um, para ser simplesmente mais uma pessoa a passar nesse número e nesse mundo e não deixar uma marca, ser mais um número. Você não foi chamado para isso não. Você foi chamado para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu pergunto para você, o que você está fazendo? Será que você está nesse processo de estagnação? Sabe por quê que pode estar acontecendo isso? Porque algumas crenças estão te limitando. Algumas coisas que você acredita, algumas histórias que te contaram, algumas histórias que você contou para você mesmo, estão travando você. Não estão deixando você avançar nesse processo. E você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir. Você até tenta, você coloca em oração, você ensaia algumas coisas, você começa alguma coisa, você desenha um projeto, você sabe o que vai fazer, mas você não sabe para onde ir.
Você não consegue dar o próximo passo. Sabe por quê? Porque você está sozinho. Porque você está sozinha. E porque tem crenças limitando você. Tem coisas que você acredita que você não é capaz. Porque lá atrás contaram uma história para você. Porque lá atrás falaram que você não era merecedor, que você não era merecedora. Porque lá atrás disseram para você que você não era ninguém. Você pegou essas palavras e toda vez que você vai começar alguma coisa, vem aquele pensamento de que você não é ninguém. Quem é você para realizar esse projeto? Quem é você para poder fazer essas coisas? Garanto que tá batendo aí agora no seu coração isso. Porque você sabe que você poderia estar fazendo mais do que você está fazendo, mas você não sabe como fazer, porque você limitou o teu crescimento. Você limitou as coisas que você poderia fazer. E Deus olha para você e vê alguém com capacidade, alguém que poderia estar explodindo, alguém que poderia estar arrebentando, que poderia estar transformando a vida das pessoas, mas não, a sua crença te limita. As crenças das histórias que você contou para você mesmo, que as pessoas contaram para você, estão te travando. Bom dia, Mai. Bom dia, Johnny. Você está entendendo esse processo? Essas crenças são bastante responsáveis pela disseminação de doenças mais graves como ansiedade e depressão. Quantas pessoas hoje estão vivendo nesse processo de depressão, ansiedade, estresse do cotidiano, tantas outras coisas? Sabe por quê? Porque o corpo, a alma, o espírito dela está pedindo mais, só que o corpo físico dela está parado. O corpo físico dela não quer avançar, o corpo físico dela não quer produzir, mas ela entende que ela precisa de mais. Você entende que você precisa de mais? Você está contente com o nível, com a fase que você está vivendo? Com o que você está produzindo hoje? Coloca aqui, você está contente? Ou você precisa de mais? Se você entende que você precisa de mais, coloca aqui, eu preciso de mais. Porque eu preciso de mais. E eu já entendi isso há muito tempo, que eu preciso de mais. E eu preciso mais. Eu não posso parar. Eu não tenho esse direito de parar, porque se eu parar, eu não vou estar transformando, não vou estar impactando as pessoas que eu preciso impactar. E o que você vai fazer com as crenças limitantes que você tem? Por isso que é importante tratá-las para extinguir os seus efeitos sobre as nossas vidas. A Kelly já colocou aqui, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Tá vendo o quanto as crenças limitantes podem nos prejudicar? Tá vendo o quanto elas podem nos travar? Quando você não produz, quando você não sai do lugar, quando você não encontra o seu propósito, quando você não assume a sua identidade, algumas coisas começam a acontecer na sua vida. O seu corpo, ele começa a pedir socorro. A pedir socorro, algumas coisas começam a acontecer aí no seu corpo. Talvez comece a aparecer alguns problemas de saúde aí e você não sabe por quê. Que você não entendeu ainda. Que você precisa sair do lugar, que você precisa se movimentar, que você precisa fazer uma atividade física para cuidar do seu corpo também, mas para cuidar da sua mente. Você precisa se relacionar com pessoas que não são tóxicas, com pessoas que querem um futuro, que querem crescer, pessoas que querem desenvolver. Às vezes você vai precisar criar um novo ciclo de amizade. Você vai ter que se conectar com pessoas que realmente estão na mesma pegada, no mesmo objetivo. Para ter novas conexões, para ter novas ideias, para se lançar em novos projetos. Você já parou para pensar que no nível, no ciclo que você está aí, não está acontecendo nada? E se não está acontecendo nada, você precisa avançar? Você precisa mudar o ambiente? Bom dia, Paulina. Se você não mudar o ambiente, não vai acontecer nada. Se você não sair do lugar, se você não se conectar com outras pessoas, se você não fazer coisas diferentes, você vai continuar tendo os mesmos resultados todos os dias. Eu gosto de falar aqui que essa é uma frase de Einstein. E Einstein já falava lá atrás, é insano você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. E eu digo mais, é pior ainda você querer resultados grandes fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. É muito pior, porque para ter um resultado grande, você precisa produzir grandes coisas. Você precisa fazer grandes coisas. Bom dia, Emily. Bom dia, minhas delícias. Não lembro o nome dela. Mas pode falar aí que eu já mando um alô pelo seu nome.
Mas tá entendendo como que a gente precisa avançar? Tá entendendo como que a gente precisa crescer? Tá entendendo como que as crenças limitantes acabam nos travando, criando um muro, criando uma barreira aqui e não deixando você enxergar o seu futuro? Ó, fica bem assim, ó. E aí você não consegue enxergar. Você não sabe o que está lá na frente. E aí você não dá o próximo passo, porque você só vai, Silvana, bom dia. Você só vai até onde você consegue enxergar. E é sobre isso que a gente está falando essa semana. Crenças limitantes. Histórias que te contaram e você tem como verdade. E essas verdades não deixam você avançar. Essas verdades que você criou não deixam você crescer. Às vezes você precisa ressignificar algumas coisas. Às vezes você precisa organizar algumas coisas na sua vida. Para dar o próximo passo. Quantas vezes falaram para você que você não seria capaz? Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você ouviu a palavra você é louco, você é louca de fazer um negócio desse? Será que sou só eu que escuto essas palavras? Você escuta também essas palavras? Você escuta? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Você escuta também essas palavras? A palavra você é louco se tornou um norte pra mim. Como assim? Como assim se tornou um norte pra você a palavra louco? Porque assim, todas as vezes que eu tive um crescimento, eu tive que dar um passo diferente. As pessoas que estavam à minha volta não conseguiam entender o que eu estava fazendo. E para me preservar, as pessoas falavam assim: você não pode fazer isso. Você não pode fazer um negócio desse. Você é louco? Como que você vai largar um concurso público? Como que você vai sair aqui de uma cidade de 9 mil habitantes e vai para uma cidade... não dá nem para contar quantas vezes maior. Um grande centro, uma capital. Como que você vai fazer isso? Como que você vai largar a tua profissão aqui para fazer outra coisa? Como que você vai largar um emprego estável para dar um passo desse? Você é louco? Escutei isso. Quando eu entendi que essas palavras estavam mostrando que eu estava no caminho certo, todas as vezes que as pessoas falam, você é louco de fazer um negócio desse. Você é louco de criar um projeto desse. Você é louco de fazer uma coisa dessa. Aí eu entendo que eu estou no caminho certo. Por isso ele virou um norte. Por quê? Às vezes o passo é no escuro. Às vezes a caminhada é no escuro. Às vezes você não enxerga onde você está pisando, mas entra a questão fé. Fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. É você avançar. Mesmo sem saber para onde você vai, mas você saber que você tem que ir para determinado lugar. Porque não adianta você falar que você acredita, sendo que você não exercita a tua fé. Sendo que você não sai do lugar, sendo que você não faz acontecer. Então, todas as vezes que eu escuto essa palavra, eu entendo que eu estou entrando no caminho certo. Por quê? Primeiro eu tenho direcionamento. Da onde? Lá do alto. Se eu tenho direcionamento do alto, não tem porquê o direcionamento do baixo, daqueles que são comuns, daqueles que não conseguem enxergar o futuro, direcionar para onde eu vou. Porque se alguém que está lá em cima está enxergando o meu futuro, por que eu vou dar atenção para as pessoas que estão no mesmo nível que eu? Ó, uma crença que não é limitante. Uma crença no Criador, naquele que fala com você e que direciona você naquilo que você precisa fazer. Eu acredito muito nisso, eu não sei o que você acredita. Mas eu tenho um relacionamento com Deus e eu consigo entender e ouvir a voz de Deus naquilo que eu preciso fazer. E quando Ele fala, eu faço. E quando Ele fala e eu faço e as pessoas falam, você é louco, lá na frente eu tenho um resultado. Quando eu tenho esse resultado, eu entendo que a palavra você é louco está me colocando no caminho certo. Eu não sei o que acontece com você, eu não sei o que você faz com essas palavras que as pessoas colocam em você. Se você se você pega todas essas palavras e constrói um muro, ou se você pega todas essas palavras e constrói uma escada. Um muro é diferente de uma escada. Muro é diferente de escada. Escreve aqui, muro é diferente de escada. Escreve aqui nos comentários, muro é diferente de escada. O muro serve para quê? Para que serve o muro? Proteção. Qual que é o objetivo do muro? Proteger. Proteger quem? Proteger você, proteger sua casa, proteger seu patrimônio. Esse é o objetivo do muro. Dificultar a entrada, dificultar o acesso, dificultar a saída. Às vezes, nós pegamos as palavras das pessoas e criamos um muro.
Criamos uma barreira. Criamos uma barreira porque nós não acessamos ela e ela também não acessa a gente. Criamos uma barreira com o nosso futuro. Criamos uma barreira com as coisas que precisam ser feitas. Criamos uma barreira com Deus. Criamos uma barreira de todas as formas. Então entramos numa bolha. Criamos um muro ao nosso redor. Mas a escada não. Quando você pega todas essas palavras e vai construindo uma escada, você sai do fundo do poço. Quando você constrói uma escada, você passa por cima do muro. Quando você constrói uma escada, você tem a oportunidade de estar no próximo nível. Porque lá de cima, no próximo andar, você já enxerga mais. Porque você está acima das pessoas. Quando você avança mais um andar, você enxerga melhor ainda. Quando você consegue atingir o 10º nível, o 20º nível, enfim, você já enxerga muito mais. Você já tem uma visão muito maior. Uma visão além do alcance. Tá vendo como que é importante você pegar as crenças limitantes e começar a construir uma escada? Para você começar a dar os passos, para você começar a subir, para você começar a crescer e não um muro. Tá vendo como que é importante você ressignificar algumas coisas? Em vez de construir um muro, você precisa construir uma escada, porque você precisa crescer, você precisa desenvolver, e esse é o nosso objetivo aqui, crescer 1% todos os dias. A Kelly diz que escuta muito isso. Tá vendo? Crenças limitantes, coisas que contaram pra gente e faz com que a gente não consiga crescer. Eu vou falar rapidamente aqui pra você como identificar as suas crenças limitantes. Quer saber? Você quer saber? Bora lá? Você quer saber como identificar as crenças limitantes? É bem mais fácil identificar crenças limitantes nos outros do que nós mesmos, né? Você olha para as pessoas e fala assim, nossa, mas como que você não faz um negócio desse? Olha aí, tá tudo certo, tá tudo claro para você. Mas quando é com a gente, às vezes a gente trava, né? Uma boa maneira de identificar é trabalhar as nossas próprias crenças. De trabalhar as nossas próprias crenças, né? É estudando. É estando aqui na live para aprender. É fazendo, sei lá, um curso de PNL, de inteligência emocional, alguma coisa nesse sentido. É buscar pessoas que falam sobre esse assunto. É conhecendo todos os níveis de crenças. E não é tão simples assim. E não é tão fácil você se libertar de algumas crenças. É difícil. Às vezes você se livra de uma, duas, mas tem umas maiores que vão travando. E as maiores são as mais difíceis. Então, a prática da reflexão para o autoconhecimento nos ajuda a identificar as crenças que nos limitam. Você precisa parar. Parar e organizar algumas coisas. Parar e entender. Parar e refletir. Parar e anotar. Parar e analisar algumas situações. Eu vou te dar uma dica aqui. Muito importante. E olha só. Nós estamos criando um movimento. Né? Dentro desse movimento que a gente está criando, tem um evento chamado Kairos, o tempo certo de despertar. Por que vocês estão fazendo isso, Nil? Porque nós identificamos que as pessoas precisam parar um dia para reorganizar algumas coisas. A gente vai falar sobre esses assuntos aqui, mais profundo, mais específico nesse evento. Então vai ser uma tarde inteira que você vai poder parar e vai poder organizar algumas coisas, identificar, refletir, anotar algumas coisas, para você dar um start, para você realmente começar a construir esse muro. Para você começar a ouvir das pessoas, você é louco, o que você está fazendo. E aí você vai entender que você está no caminho certo. Porque vai começar o seu processo de despertar. O nome do evento é Kairos, o tempo certo de despertar. Chegou o tempo de você despertar. Não dá mais para você viver da mesma forma que você está vivendo. Está na hora de você avançar, está na hora de você crescer. Como que eu vou crescer se eu não consigo ver para onde eu vou crescer? Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer colocar você nesse evento e a gente quer te ajudar a sair ou passar por esse processo, ou criar um novo processo, ou criar um novo ambiente para você. Esse é o objetivo desse evento. Kairos, o tempo certo de despertar. Onde que vai ser, Nil? Aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Para todo mundo? Sim. Qual que é o valor? Zero, free. Zero. Como assim? Não tem custo. Não tem custo.
E se você que está assistindo a live também quer ser um parceiro nesse projeto, quer abençoar de alguma forma, porque a gente sabe que tem os custos por trás disso, mas a gente não vai passar isso para quem vai aprender, você pode entrar como um parceiro, como um patrocinador nesse evento. Tá tudo certo, você vai ajudar de alguma forma também. Talvez você já avançou e você quer ajudar as pessoas a crescerem e não sabe como. Você pode fazer parte desse projeto. A gente está levantando pessoas para apoiar nesse projeto, porque esse projeto não vai ficar só aqui. E esse projeto não vai ficar só no Brasil. Porque a ideia é despertar as pessoas. É mostrar para as pessoas que elas precisam parar e que elas precisam parar para poder avançar. Parar para poder crescer. Organizar todo o processo, planejar e partir para o futuro. Começar a construir essas escadas para ultrapassar esse muro e para conseguir chegar na próxima fase, no próximo nível. Como que eu faço para fazer a inscrição? O link está na minha bio. Vai na minha bio lá, inscrição gratuita, corre, porque são vagas limitadas para esse evento, por causa da capacidade do local. Então esse assunto aqui, de uma forma detalhada, de uma forma explicada, de uma forma mais precisa, vai ser tratado nesse evento, Kairos, o tempo certo de despertar. O assunto da semana passada, dos sabotadores, vamos falar nesse evento também. Vamos falar sobre mudança, vamos falar sobre medo, vamos falar sobre um processo aí chamado a sabedoria da incerteza. Com meu amigo Joel, vai estar vindo de Ji-Paraná para cá para a gente poder fazer esse evento, para a gente levar esse conhecimento nesse evento e ajudar na transformação de vidas. Como que eu faço para fazer a inscrição? Link na minha bio. Ingresso do Kairos, ingresso em imersão Kairos, o tempo certo de despertar. Esse é o evento para você participar, para parar um dia e organizar todo o processo, organizar toda a sua vida, para dar o próximo passo, para avançar, para crescer. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, talvez você não entendeu qual é a sua identidade, você não entendeu qual é o seu propósito, talvez você está com problema no relacionamento, talvez você está com problema lá no seu trabalho, talvez você está enfrentando alguns conflitos. Esse evento é realmente para ajudar você a organizar todo esse processo na sua vida e para poder avançar para o próximo nível, para a próxima fase, porque é importante que você se prepare. Crenças limitantes precisam ser analisadas. Como que eu faço isso? Você precisa parar e ver o que está te travando. O que você acredita e o que as pessoas acreditam. Ah, eu acredito que dinheiro não traz felicidade, tá vendo? Tem certeza? Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas falam que você não pode prosperar. E às vezes você carrega isso. Muitas pessoas às vezes falam que você não pode ser o porta-voz. Você não pode transmitir conhecimento para as famílias, para as pessoas. Muitas pessoas falam que você não é capaz de fazer aquilo que você está fazendo. E às vezes você não avança porque você acredita realmente que você não é capaz. Então você fica só no nível raso, você molha só os pés, você não mergulha. Porque você acredita que realmente você não é a pessoa ideal, você não é a pessoa capaz. As pessoas que se destacaram, as pessoas que fizeram história, as pessoas que marcaram uma geração, elas saíram do comum. Elas não fizeram as mesmas coisas que as pessoas fizeram. Elas romperam essa barreira, elas entenderam quem elas eram e elas entenderam o que elas precisaram fazer. E elas marcaram história, elas deixaram fruto para essa geração, elas deixaram um legado para essas pessoas. Né? Hoje a gente está aqui enfrentando a era da tecnologia. Você está assistindo aí talvez do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone, enfim, notebook, seja o que for. Alguém pagou um preço para chegar nessa tecnologia. Alguém investiu dinheiro. Ó, o Joel tá aí, ó. Tava falando dele agora há pouco. A Aline tá aí também, ó. Tava falando de você, Joel, agora há pouco aí. Tô falando do Kairos. Alguém pagou um preço para a tecnologia que a gente tem hoje, para as coisas que a gente tem hoje. E você muitas vezes não quer parar um dia para organizar todo o seu processo, para receber orientações, para ir para cima, para entender o seu propósito, para entender o seu objetivo, para criar suas metas, para se livrar de repente de crenças limitantes, de coisas que estão atrapalhando o seu processo de crescimento, de coisas que estão atrapalhando o seu processo de desenvolvimento, para poder avançar. Se você não pagar um preço, se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a pagar um preço para sair do lugar, para viver uma vida melhor, para dar um conforto para sua família, para dar um conforto para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta, se você não resolver fazer isso agora, se você não parar, se você não resolver entender todo esse processo para dar o próximo passo, você não está preparado para isso. Se você estiver preparado para isso, se faz sentido esse evento para você,
clica no link da minha bio, faz logo a sua inscrição, dia 30 de julho, a partir das 14 horas, vai ter um evento chamado Kairos, o tempo certo de despertar. Quanto conhecimento vai ser derramado nesse lugar? As pessoas que vão estar nesse lugar falando com vocês são pessoas que estão produzindo seus livros também. Estão validando o seu conteúdo, estão escrevendo daquilo que está gerando uma transformação na vida delas. Então elas têm propriedade para falar para vocês sobre esses assuntos específicos. Mas esses assuntos específicos só vão saber quem estiver nesse evento. Aline, está convidada para vir aí de Brasília, já aqui para Curitiba, no Kairos, o tempo certo de despertar. Ou a gente pode levar esse evento aí para Brasília, hein? O que você acha? Vamos esperar passar essas eleições aí, né? E a gente vai lá para Brasília de novo. Ou vamos para Polônia aí, né, Neis? Bora para Polônia aí. Show, né? De Paraná que nos espera, hein, Joel? Bora para cima? Bora assumir o controle então da nossa terça-feira, que tem muita coisa para acontecer no dia de hoje. Você que perdeu o comecinho da live, assiste de novo. Assiste de novo, eu tenho certeza que vai ser algo decisivo na sua vida, vai ser algo impactante, algo que vai ajudar você. A gente falou hoje sobre como as crenças limitantes podem nos prejudicar e como identificar essas crenças limitantes. Esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai trazer mais uns processos aí sobre crenças limitantes. Vai trazer algumas crenças limitantes aqui para você identificar, para você entender, para você começar a trabalhar em cima, para você começar a analisar e começar a dar os próximos passos aí para a sua vida. Bora para cima? Terça-feira tá só começando. Aqui começou uma chuvinha, a gente tava precisando, hein? Mas ó, fico feliz em ter vocês pela live. Amanhã às 8 horas em ponto, nós estamos aqui com o New Coffee para poder trazer um pouco mais de conhecimento para você. Todos os dias, segunda e sexta-feira, a gente faz ao vivo aqui pela Rádio Eldora Brasil e também pelo nosso Instagram. E essas lives ficam salvas no YouTube, no meu canal, Nil Antunes. Corre lá, já se inscreve no meu canal, assiste as outras lives, né? Tem muitas lives lá. Você vai precisar de tempo para poder assimilar todo o conteúdo, mas a gente está trazendo muito conteúdo de informação para vocês aqui, de crescimento, e algumas pessoas já estão acompanhando nosso conteúdo e já estão tendo crescimento só de assistir as lives, só de acompanhar os nossos conteúdos, tá? Silvana, obrigado por estar por aí, obrigado pelo seu carinho, espero experimentar esses bolos, essas delícias aí que você faz, viu? Tenho acompanhado aí nas redes sociais, tenho visto que tem sido, pelo menos, atrativo aos olhos, né? Precisamos conhecer. Ah, e você vai estar no Kairos, né? Você já fez a inscrição, né? Então a gente já está lá, né? Obrigado, Cleo. Obrigado, Aline. Obrigado vocês todos que estão aí na live, né? Bom ter vocês por aqui. Amanhã eu tenho um encontro marcado com vocês às 8 em ponto, horário de Brasília. Bora destravar? Bora assumir o controle da terça-feira? Tem um dia inteiro para você viver aí. Vai lá. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.